Que bom que você chegou até aqui nesse culto. Espero que você possa continuar buscando ao Senhor também, através dessa palavra que vamos compartilhar hoje. Interessante que, mesmo sem eu ter comentado com o pastor Juliano a respeito do que falaríamos hoje, ele citou várias vezes falando a respeito de fé. E de fato é isso que nós vamos estar falando hoje. Nós vamos estar falando a respeito de fé. Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço muito grande a todos os preciosos e poderosos líderes dessa igreja. Outro dia, fazendo uma gravação com o pastor Otávio, e comecei a falar dessa igreja e me emocionei, segurei para não chorar na live, porque eu fiquei observando a preciosidade desses líderes que nós temos aqui na Fonte Church de Caxias do Sul. Pessoas que amam, que cuidam. Por isso eu realmente quero mandar um grande abraço para você, todos os nossos queridos pastores, líderes de ministério, líderes de célula, vocês que têm, de fato, feito a diferença na Fonte Church aqui de Caxias do Sul. Glória a Deus pela vida de vocês. Se você tem aí do seu lado um líder de célula, um pastor, um líder de rede, dá um abraço nele, para que ele possa sentir-se assim tão cumprimentado, tão amado. Amém? Lembrando também, queridos, aqueles que fizerem aniversário ou demais coisas, escreva aqui nos comentários junto com a gente. Esse domingo, nosso culto de Santa Ceia, mas também nosso culto, queridos, da Marcha do Amor. Então, por acaso, se você ainda não fez a sua doação de alimentos, converse com o seu líder de célula. Quem sabe tenhamos aí pessoas precisando. Mas já que nós vamos falar de fé hoje, eu já ia dizer de célula, né? Já que nós vamos falar de fé hoje, meus amados, não há outra maneira de eu começar sem que ler Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que nos diz o quê? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é o mecanismo usado por Deus através do qual Ele torna as coisas sobrenaturais reais. E quando eu digo reais é de realidade, tá certo? Então esse é o mecanismo que Ele resolveu usar. E dentro disso, a primeira coisa é observar, número 1, né? Fé versus medo, é observar que o diabo é um grande imitão. Se você for observar, tudo o diabo tenta, até a vinda do anticristo, ele vai imitar diversas coisas semelhantes com as da primeira vinda de Cristo. Olha só que interessante. E se Deus, ele escolheu a fé como um mecanismo para que ele pudesse operar, de que maneira o diabo poderia também fazer um princípio pelo qual ele pudesse materializar as coisas do reino das trevas, né? Já parou para pensar? Deus usa a fé. Você tem fé, aquela promessa que está na dimensão espiritual, ela se materializa, ela se torna real na sua vida. Como o diabo pode ter algo que seja tipo uma fé negativa, algo que de alguma forma materialize o mal que ele planeja, a maldição que ele planeja? Pois é. E ele usa, sabe o que, querido? Ele usa o medo. Ele usa o medo para materializar as suas coisas ruins. E não estou falando assim daquele medo bom que te leva, por exemplo, a no zoológico não enfiar a mão na jaula do leão, porque você tem medo que o leão vai lhe morder. Não é desse tipo de medo que eu estou falando. Eu estou falando do medo no sentido negativo, do medo no sentido que Satanás ele usa e da maneira como ele trabalha. Esse medo que paralisa, esse medo que é um imã de coisas ruins, que atrai as coisas ruins. Eu vou ler vários textos depois sobre a história de Canaã, mas bem resumindo a história, por muito tempo o povo de Deus ficou escutando de Deus: vou te dar a terra prometida, vou te dar a terra de Canaã, você vai conquistar a terra de Canaã, ela será sua. E Deus fica prometendo, eles não tinham a palavra escrita, mas eles tinham a promessa de Deus, de que Deus lhe daria a terra de Canaã. Bom, e finalmente chega o tempo deles irem lá e entrar. Então vai lá o Moisés e ele separa 12 líderes guerreiros, 12 príncipes dentre o povo, um de cada tribo, para que eles fossem espiar aquela terra.
A ideia não é que eles fossem lá e analisassem se dava ou não dava para conquistar. Porque a palavra de Deus, ela já dizia, Deus prometeu a terra é de vocês vão conquistar. Então não era olhar se dava ou não dava para conquistar. A ideia era animar o coração e, se possível, até mesmo encontrar vulnerabilidades e ver como conquistar. Porque conquistar já era um fato estabelecido por Deus. Pois bem, então aqueles 12 vão lá olhar aquela terra. 10 deles olham para aquela terra e dizem, não tem como. Com certeza vamos morrer. Deus vai mandar a gente para lá para morrer. Não tem como, é uma desgraça. Gente, não dá, não tem como. Pode ter certeza que vai dar tudo errado. Nós não vamos conseguir. Olha, que Deus nos mate então. É melhor Deus nos matar do que a gente entrar lá. E começaram daquele jeito. Mas houve 2 que diz que houve um outro espírito, uma outra mentalidade, uma outra forma de ver as coisas. Eles olharam e um deles, Caleb, ele se levanta e diz, Eia, subamos e conquistemos, porque é certo que venceremos. Por quê? Porque para Caleb era muito simples. Se Deus prometeu, e parafraseando para nós hoje do Novo Testamento, se está na Bíblia, já é uma realidade. Então, se Deus disse que nós vamos conquistar Canaã, Canaã já é minha, já era. Eu a conquisto, eu a tomo pela fé. Mas para os outros 10, não, eles olharam para aquelas circunstâncias e eles encheram o coração de medo. E aí o que aconteceu? Aqueles 2, eles vieram animando o povo e espalhando um relatório positivo, e aqueles 10, um relatório negativo. Diz a Bíblia que eles espalharam um relatório negativo, que eles infamaram a terra, e eles começaram a falar para todo aquele povo. Vamos lá, Números, capítulo 14, os versículos 28 e 29. Depois eu vou ler alguns textos anteriores a esse. Números 14, 28 e 29. Digo-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que vocês pediram. O que aqueles 10 estavam pedindo, falando? Vamos morrer tudo, melhor era Deus matar a gente, tudo aquilo. Cairão neste deserto os seus cadáveres, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Uau, que coisa triste. Como dizia a dona Silvana lá do Cristal, cuidado do que tu fala, vai que passa um anjo e diz o amém. E nesse caso não era bem o anjo, é o próprio Deus. O próprio Deus ouviu a murmuração deles, o próprio Deus ouviu a queixa deles e Deus disse amém. Já falei isso aqui outras vezes, mas pensa aí, querido. Se Deus disser amém para algumas coisas que você anda falando aí no seu dia a dia, isso seria algo bom ou trágico na sua vida? Se Deus, ele dissesse amém, né? E aqui eu estou fazendo entre aspas, mas não vou dizer que é uma brincadeira, porque aconteceu e está aqui o texto. Mas se Deus passasse e dissesse amém para aquela conversa que você teve na parada de ônibus, ou sentado em casa com seu filho, ou assistindo uma TV, e ele dissesse amém para aquele assunto que você estava conversando hoje, mais cedo, seria bom ou ruim para você? Nesse caso, querido, por causa daqueles 10 que infamaram a terra, que deram relatório negativo, que tiveram medo, e deixaram o diabo materializar seus planos através desse medo, e passaram e transmitiram medo ao coração das pessoas. Através desses 10, milhões de pessoas morreram. Tinha em torno de 2 milhões a 2 milhões e 600 mil pessoas naquela comunidade. E todos, num período ali de 40 anos, todos de 20 anos para cima morreram. Foram milhões, não foram milhares, foram milhões de pessoas que morreram por causa daquele medo, daquela incredulidade. Queridos, sabe, é tão triste saber que foi colocado na conta daqueles 10 jovens guerreiros, daqueles 10 líderes do povo, foi colocado na conta deles a morte de milhões de pessoas durante um período de 20 anos. Nós não estamos falando aqui de alguns dias, alguns meses, nós estamos falando, 20 anos não, 40 anos. Nós estamos falando de 40 anos de mortalidade. 40 anos de mortalidade. Claro que não foi só culpa dos 10, porque não é só quem divulga o medo que tem culpa no cartório, mas quem aceita e assimila isso para si também está imbuído nessa culpa. Entende, querido? Então foram 40 anos de alto índice de mortalidade gerado. Por quê? Porque eles negligenciaram a fé no que Deus havia prometido e porque eles aceitaram o medo como uma normalidade no seu coração.
Eles tinham uma palavra de Deus muito clara para eles mesmos. E eles não aceitaram isso sobre si. Queridos, que coisa triste, que coisa triste. Milhares de pessoas viveram sem desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha para elas. Porque o que Deus tinha para elas não era ficar 40 anos caminhando num deserto, nadar e morrer na praia. O que Deus tinha para elas era entrar na terra prometida. Mas por causa daquele medo, por causa daquela entrega do seu coração à incredulidade, por causa da sua falta de fé na palavra de Deus, por sua falta de fé em Deus, eles morreram sem desfrutar tudo aquilo que Deus tinha para eles. E eram líderes, eram pessoas que deviam de alguma maneira transmitir fé ao coração daquelas pessoas, mas não transmitiram fé, transmitiram incredulidade. Querido, você de alguma maneira é líder de alguma coisa, e você precisa transmitir fé ao coração das pessoas. E querido, por favor, não vamos aqui pensar que eu estou falando de irresponsabilidade, de negação, Não é nada disso, não é nada disso. Mas eu estou falando que em meio às lutas e dificuldades, em meio aos problemas que realmente existem, sim, estamos enfrentando problemas, sim, estamos enfrentando crise. Mas querido, no meio de tudo isso, você precisa ser como Josué e Caleb, que inflama a chama da fé no coração das pessoas, que aquece o coração das pessoas com fé de que Deus é Deus e Ele é todo poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles dois, eles alcançam a promessa, eles alcançam aquilo que Deus tinha para eles. Por causa daqueles dois, uma geração inteira entra de fato na terra prometida. Por causa de Josué e Caleb, pense comigo, uma geração inteira consegue entrar na terra prometida. Ei, e aí? Você é destes que contribui para que uma geração inteira morra no deserto, ou você é desses que contribui para que uma geração inteira entre na terra prometida? Se você é dos da fé, dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado, aí dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado, do outro lado, e diz assim: chega mais! Chega mais, porque se você ficar perto de mim, você vai ser contagiado pela minha fé, e você vai ser fortalecido, e você vai entrar na terra prometida, você vai desfrutar de uma vida cristã vitoriosa, você vai viver tudo aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Mas o medo, queridos, o medo, ele é contagioso, e me desculpe usar essa palavra nesse período, mas de fato, o medo, ele acaba se movendo como um vírus mesmo, porque se nós estivermos fracos na fé, nós vamos deixando o nosso coração ser tomado pelo medo. Eu lembro em alguns momentos que eu vi ao longo da minha vida, pessoas que ao ouvirem sobre o Apocalipse, ao invés delas encherem o coração de alegria e pensarem: uau, que demais tudo isso que vai acontecer, elas ficavam com medo e pensavam: ai, tomara que isso não aconteça, porque eu não sei nem se eu vou ser salvo, e ficavam com medo. Se você estiver fraco na fé, é mais fácil do medo tomar conta de você, mas você precisa estar forte na fé, você tem que se fortalecer na sua fé para resistir ao medo. Outra coisa, comparando agora mesmo com essa situação, queridos, se você se expõe o tempo todo sem se proteger ao medo, ele pode também tomar conta do seu coração. Você precisa se proteger, O que mais? Com quem você anda? Ande com pessoas de fé, querido, amém? Ande com pessoas que têm fé, e se você andar com pessoas que estão com o coração cheio de medo, seja você o agente que vai trazer fé ao coração dela, seja você o agente que vai transformar esse medo do coração dela em fé no Senhor. Diante disso, o que nós precisamos para a nossa vida cristã, para a nossa vida pessoal, para a crise que estamos enfrentando? Nós precisamos de uma coisa, querido, de fé. Nós precisamos de fé, nós precisamos ter o nosso coração cheio de fé. A Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, querido? Quer agradar a Deus? Você precisa ter fé. Você precisa ter o seu coração cheio de fé. Não é só por causa do período que estamos vivendo, é na vida toda, meu irmão. Você precisa ter seu coração cheio de fé. E como nós podemos desenvolver, aumentar a nossa fé? Essa é a segunda coisa que eu quero falar para você hoje. Você precisa ter fé na palavra de Deus.
A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1, 20, 2 Coríntios 1, 20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Quando Deus promete algo na Bíblia, isso é uma realidade sobre nós. Então você precisa conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, decorar a Bíblia e guardar essas promessas dentro do seu coração. Porque aqueles espias, eles não tinham a palavra escrita, mas eles tinham a palavra oral transmitida por Moisés. Mas você tem a palavra escrita. E você não pode fazer como os 10. Você precisa fazer como os 2 que lembraram da promessa. Você tem que lembrar daquilo que a Bíblia diz sobre um cristão, sobre você. Encontre as promessas na Bíblia. Querido, você é o amor de Deus. Em Cristo somos mais que vencedores. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você vai começando a se encher disso, se encher disso, se encher disso. Encher-se da palavra de Deus, consequentemente vai encher você de fé, e a fé é a vacina contra o medo, amém, queridos? Encha-se de fé, encha seu coração de fé, para vencer toda e qualquer situação de adversidade que se levantar contra a sua vida. Agora eu quero ler o texto um pouquinho maior de Números, como eu citei antes que leria, Números 13, do 30 até o 33, que é antes daquele que eu fiz a brincadeira, vai que o anjo passa e diz amém, né? Então Números 13, 30 a 33 aconteceu um pouquinho antes daquela narração e diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo porque é forte demais para nós. Olha a característica da incredulidade, olha a característica do medo. A situação é forte demais para nós, mas veja bem, analise isso de uma maneira mais profunda. Quem é que tinha colocado eles naquela situação? Quem é que tinha chamado eles a viver aquela situação? Era Deus. Então é como se eles estivessem dizendo assim: a situação na qual Deus nos colocou, a situação na qual Deus nos permitiu chegar, é maior do que podemos suportar. É quase como que dizer: Deus nos fez uma armadilha. Isso não é real, isso não é verdade. Porque quando Deus nos permite enfrentar uma situação, queridos, nós temos algum tipo de escape, algum tipo de saída para enfrentá-la. E além do mais, Ele está conosco, Ele sempre está conosco. Nós nunca estamos sozinhos diante das situações. Porque diz aqui: não podemos atacar, aquele povo é mais forte do que nós. Qual o desafio hoje, querido? O diabo tem tentado dizer que é maior do que você e que não há como você vencer. Não acredite nisso. Encha seu coração de fé e creia, e creia, e creia que Deus é contigo. Aleluia. E que tudo posso naquele que me fortalece. Continuando a leitura. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Relatório negativo. Tem pessoas que andam assim, querido. Andam avessas àquilo que é da fé, andam ao contrário daquilo que é da fé, espalhando só relatório negativo. Mas, queridos, você é alguém que espalha a fé do Senhor, amém? Disseram: a terra para a qual fomos em missão e reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Queridos, é inevitável que eu acabe tocando um pouco na situação que estamos passando também de pandemia, mas eu tenho visto algumas pessoas, queridos, que ao falarem disso, falam tão mal do nosso Brasil, queridos. Sabe, sim, é preocupante a situação, eu concordo, sim, mas eu amo o meu Brasil. E essa terra é maravilhosa, queridos. Temos sim problemas, temos sim dificuldades, mas tem um lado difícil, mas tem também muita coisa boa no nosso amado Brasil. Então seja daqueles que levanta e começa a orar pelo Brasil, começa a declarar paz sobre o Brasil, começa a declarar saúde, começa a declarar bênção sobre a nossa nação. Seja alguém que não apenas diz: mas tal país e tal país, mas seja alguém que ama a sua nação e que ora pela sua nação, amém? Ore por Caxias do Sul, coloque essa amada cidade na presença do Senhor e creia que Deus está agindo aqui. E continua: todos que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Sentir-se pequeno diante do que vai enfrentar. Davi era de fato pequenininho,
desculpe, com perdão da palavra, no baixote, e enfrentou o gigante, mas ele não se via como pequenininho, ele via que ele estava diante de uma situação onde Deus lhe conduziria até a vitória. Mas aqueles 10 que deveriam ser príncipes guerreiros, eles se veem como formiguinhas, eles se veem como pequeno demais para enfrentar aquela situação. Querido, com Deus não tem pequeno demais. Com Deus, eu ouvi essa frase uma vez, não me lembro de quem, eu e Deus somos a maioria. Se Deus está dizendo para você e lhe capacitando, você já é vencedor. Amém? Para os 10 espias era impossível aquela tarefa, mas para Josué e Caleb, a terra já era deles. Eles creram na palavra de Deus. Dentro disso ainda, querido, você precisa não somente decorar a palavra, mas começar a declarar a palavra. Decorar, colocar ela para dentro do seu coração, mas começar a declará-la, começar a externalizar os versículos. A palavra de Deus tem poder criativo. Foi através da sua palavra, João capítulo 1 nos narra, Gênesis capítulo 1 nos narra. Foi através da sua palavra que Deus criou todas as coisas. E quando você decora a palavra de Deus e você traz ela com fé até a sua boca, continua sendo a palavra de Deus e ela tem poder criativo. O que é poder criativo? É o poder de manifestar o sobrenatural que transforma a realidade do natural. Aleluia! Glória a Deus! Continuando, querido. Uma vez, eles disseram para o Senhor, os apóstolos disseram, Lucas 17:5, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé, diz o versículo. Se homens como Pedro, como Tiago disseram, aumenta-nos a nossa fé, será que não cabe a nós? Será que não é genuíno também que nós mesmos digamos, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, peça para Deus mais fé. Se você acredita que está precisando para esse momento, ou que a fé que você tem hoje não alcança as situações que você está enfrentando, diga, Senhor, aumenta a minha fé. Aleluia. Também, queridos, ajuda, nós podemos dizer ao Senhor, na minha falta de fé. Marcos 9, 23 e 24. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Tudo é possível àquele que crê, aleluia. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Sabe, às vezes nós temos aquela ponta, nós tocamos naquela ponta de fé, mas sentimos que ela está, sabe, que nem aquelas cenas de filme onde um segura o outro pela mão, a gente toca, mas parece que está caindo, parece que... Caminhe até onde você consegue com a sua fé, e a fé que vem de Deus vai ir ao teu encontro e vai lhe carregar no colo, aonde você não consegue mais ir dali para frente. Amém? A terceira coisa que eu quero lhe dizer é que a sua fé é a resposta que as pessoas precisam. A sua fé é a resposta que as pessoas precisam. Quem é que lembra da história de Naamã? Naamã, aquele general do exército, ele tinha uma escrava. Ele ia morrer leproso e ele não conhecia Deus. Seria uma morte eterna. Naamã, ele iria morrer aqui nessa terra, mas Naamã também iria morrer para o inferno. Mas aquela menina foi um instrumento de Deus, e através da fé dele, não somente as suas feridas foram curadas, e a sua pele ficou como de nenê, mas ele foi liberto da morte eterna, porque ele conheceu o Senhor Deus. Aleluia! A sua fé é a resposta que as pessoas estão precisando. Aquela menina era a resposta que Naamã estava precisando. Aquela menina era a resposta que ele precisava para a sua vida aqui na terra e para a sua eternidade. E assim hoje, meu querido, você é a resposta que as pessoas estão precisando. Para essa terra agora, para esses dias que estamos vivendo e para toda a eternidade. Você, querido, você é a resposta que essas pessoas estão precisando. Você tem a saída, você tem Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus mora dentro do teu coração, querido. Você tem a resposta e você é a resposta que as pessoas estão precisando. Outro dia ouvindo um pastor e ele estava comentando e dizendo que pessoas que até pouco tempo eram ateus, não acreditavam em Deus, e procuraram ele e disseram, você pode orar por mim? E ele disse, mas não era você que não acreditava em Deus? E eles disseram, mas isso que está acontecendo no Apocalipse, ore por nós. Querido, você é a resposta. As pessoas, elas precisam ver em você credibilidade. Porque foi num tempo de crise que eles procuraram Daniel
para trazer revelação da parte de Deus. Foi em tempos de difíceis que eles procuraram José lá no Egito para trazer a solução da parte de Deus. É nesses tempos, queridos, que eles vão procurar você. E você tem que ter a resposta de Deus nos seus lábios. Por isso, se levante como um homem de oração, como uma mulher de oração, de estudo da palavra, que busca a Deus cheio do Espírito Santo. E se disponha. Eia, subamos e conquistemos a terra, porque é certo que a possuiremos. Você, esse Caleb, querido. E nós vamos conquistar Caxias do Sul para Jesus. As pessoas vão começar a procurar você. Você será uma saída para elas. Você será uma resposta para elas. Porque o Evangelho, ele está na sua boca. Amém? Quarta e última coisa. Nós precisamos viver pela fé. Vivendo pela fé. Hebreus 10, 38 diz: o justo viverá pela fé. Pastor, como viver esses dias, como enfrentar esses dias do mesmo jeito que você tem vivido até aqui? Desde quando você entregou a sua vida para Jesus, você começou a viver pela fé e agora não é diferente. Você deve continuar vivendo pela fé. A Bíblia nos diz, em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Observe, as duas maneiras de olhar a mesma situação, a dos dois, Josué e Caleb, e as dos 10 espias, eram em certo sentido, reais, no sentido de realidade. A diferença é que Josué e Caleb estavam alinhados com a palavra de Deus e com a fé, e aqueles 10 estavam se guiando apenas pelo que os olhos conseguiam ver. E aqui diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Muitas vezes nós passamos situações, momentos em que no momento nós não vemos a saída, mas quando nos ajoelhamos descobrimos. Parece que se nos levantarmos mais conseguimos enxergar mais longe, mas há momentos que o único jeito de enxergar além é se colocando de joelhos e deixando Deus trazer uma revelação sobrenatural. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 também nos diz assim: fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê. Olha só que interessante. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Tudo aquilo que os olhos conseguem enxergar passa. Essa é a verdade. Mas o que não se vê é eterno, diz o texto bíblico. Olha só que interessante. Tudo que dá para enxergar, um dia passa. Mas existem coisas eternas que os olhos não enxergam, mas que elas duram para sempre. Até o tão famigerado assunto do momento, um dia vai passar. Um dia vai passar. Hoje é um problema real que estamos enfrentando, mas um dia também vai passar. Chegou um momento em que Jesus respondeu em Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O que para você hoje, meu amado, parece impossível? O que para você hoje parece que não tem como resolver, parece que não tem saída mais? Quando a fé rompe o limite do possível, há um nome para isso: milagre. Quando a fé rompe o limite daquilo que é possível, ou seja, algo, entre aspas, impossível acontece, isso tem um nome. Qual é o nome disso? Milagre. É milagre. O nome disso é milagre. Ei, qual o milagre que você está precisando? Qual é o milagre? Qual é a coisa que você está precisando que vai além daquilo que é natural, além daquilo que está ao alcance naturalmente? Isso se chama milagre. O meu Deus é um Deus de milagres. Mas sabe de uma coisa? Tenha fé. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Porque a fé é o canteiro fértil aonde a semente do milagre ela germina, querido. É a fé, você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Inclusive para nós, como igreja, crescermos, para a sua célula crescer e ganharmos mais vidas para Jesus, diz em Atos 16:5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número a cada dia. Queridos, quando nós somos fortalecidos na fé, tenha ou não tenha culto presencial, a igreja de Jesus vai crescer. Porque o Espírito Santo habita no meio de nós e nós vamos fazer a diferença por onde formos. Amém? Você é a resposta. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: o que é nascido de Deus
vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero orar pela sua vida. Tem algum homem, alguma mulher de fé aí? Hã? E quem é que está aí no meio dizendo assim, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé? Quem é que está fazendo como Pedro, como Tiago, como os outros discípulos e dizendo, aumenta-nos a nossa fé? Pode ser, tudo bem. Ponha-se de pé, coloque suas mãos ao céu assim, como quem de lá recebe algo, como quem busca um presente. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um destes queridos irmãos e irmãs que nesse momento está assistindo, que tu possa tocá-los, Espírito Santo, com a tua presença e encher seu coração de fé, Pai. Tira esses medos, cura esses medos, Pai. Tira esses medos do seu coração. Senhor, enche-o sim, claro, de prudência, de cuidado, de sabedoria, mas também tira o medo no sentido negativo da palavra, o medo no sentido de ferramenta usado pelo diabo para roubar a fé. Tira isso dos corações, Senhor, e aumenta-nos a fé, ajuda-nos, Senhor, a crer na Tua palavra, a crer naquilo que o Senhor fala, e ajuda-nos a nos prepararmos para que nós sejamos a resposta que essa geração precisa, porque a resposta que essa geração precisa é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo nos dá esperança. Ah, Senhor, dá-nos fé em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez você ouviu até esse vídeo até aqui, mas quem sabe você está afastado, ou você nem sabe direito o que é Deus. Talvez você nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Essa fé de que eu estou falando, ela é uma fé que vem de Deus e ela está presente no coração daquelas pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Você precisa entregar sua vida para Jesus, para que tudo isso que nós falamos faça sentido para você. Você pode escrever, por gentileza, seu nome aqui embaixo no vídeo, para que nós possamos entrar em contato contigo. Mas eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento, fazer essa oração, repetindo após mim, dizendo assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço os meus pecados, e eu te peço, me perdoa, me salva, Jesus. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida e renuncio às trevas. Em nome de Jesus. Amém. Se hoje é o dia da sua reconciliação com Jesus, hoje é o dia que você faz essa oração pela primeira vez, escreve aqui embaixo para que possamos entrar em contato contigo, ou busque também lá no nosso site, fontecaxias.com, para que nós possamos ajudar você a encher seu coração de fé. Amém? Meus amados, que dia especial esse hoje, porque hoje nós queremos comemorar a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor. O que nos ensina a Santa Ceia do Senhor? Que a nossa fé, ela está baseada em Jesus Cristo. Ela não está baseada nas nossas boas obras, ela está baseada no que Jesus fez. Onde nós temos o cálice, que Jesus pegou naquele dia em que ele seria traído, ele tomou o cálice, ele deu graças e deu aos seus discípulos dizendo, tomai dele todos, este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. E este cálice, ele representa o sangue de Jesus derramado por nós. Quando nós tomamos desse cálice, nós estamos dizendo que não é por nós mesmos, por nossa própria capacidade, mas é por causa de Jesus Cristo. Salvação tem nome, e o nome é Jesus Cristo. Que é por causa dele que nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. E de maneira semelhante, Jesus, ele toma o pão, ele dá graças e ele parte aquele pão e ele dá aos seus discípulos daquele pão, dizendo, comam dele todos, este é o meu corpo dado por vós, façam isso em memória de mim. E quando você come desse pão, querido, você está dizendo que você faz parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo se chama igreja. Por isso, cada um dos amados irmãos que está assistindo este culto em diversos lugares, fazem parte desse mesmo pão, que é o corpo de Jesus Cristo. Ao comer desse pão, você está dizendo que você faz parte dessa família, que você faz parte do corpo de Cristo. Nós não podemos beber desse cálice e comer desse pão
sem discernir que esse é um ato espiritual. Nós não cremos na transubstanciação, nós não acreditamos que o suco da uva vire sangue e que o pão vire uma carne, mas nós acreditamos que isto é um símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz e do seu corpo entregue por nós em favor dos nossos pecados. Mas nós cremos que ao beber desse cálice e comer desse pão, nós estamos participando de uma realidade espiritual que é a Santa Ceia do Senhor. Por isso é tão importante que, se você ainda tem pecados que você não confessou ao Senhor, você ainda não pediu perdão, que você possa fechar teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos, querido. Nós queremos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. E você comece agora a pedir perdão ao Senhor pelos pecados que você ainda não pediu, dizendo: Senhor, me perdoa por esses pecados. Me perdoa por essas coisas que eu fiz, essas maneiras que eu agi. Fale nome, querido, diga o nome, fale o nome do seu pecado, aliás, do pecado que você cometeu. A palavra de Deus nos diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. A Bíblia também diz: aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcançará misericórdia. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Disse: confessareis meus pecados e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Uma vez que você confessa, o perdão de Deus vem sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero agora consagrar esses elementos da ceia que temos aqui, e também consagramos os elementos da ceia que temos na casa agora de cada um, em nome do Senhor Jesus. Pai, também oro, abençoa a vida de cada um desses irmãos e perdoa-lhes os pecados em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode pegar do seu pão, você pode pegar do seu suco. Vocês podem aí na sua casa participar da ceia do Senhor. Vocês podem ou cada um servir-se individualmente ou darem uns aos outros o corpo e o cálice do Senhor Jesus. Vamos cear? Aleluia! Muito obrigado, Senhor Jesus, porque mais uma vez nós podemos comemorar a vitória do Senhor naquela cruz. Muito obrigado porque mais uma vez chegamos até aqui na Santa Ceia do Senhor e vemos como o diabo tem sido derrotado e como o Senhor é grande e poderoso nas nossas vidas. Obrigado por nos perdoar os pecados. E nós te pedimos agora, dá-nos força e ajuda-nos a não mais cair nesses pecados e tentações, mas a conseguir viver e andar em santidade daqui para frente. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado irmão. Que prazer estar essa noite junto com você. Se vocês quiserem orar um pouco mais, mas logo em seguida já vai começar nosso culto infantil. E depois no nosso culto infantil nós teremos a estreia do nosso tempo de comunhão aí também através do Zoom, que você pode acessar o link e estar também participando junto conosco. Fique bem à vontade se você quiser fazer outras coisas também, mas é um momento que nós temos algo único, que é poder enxergar uns aos outros e ver uns aos outros. Nós não teremos mais aquela célula de quarta, porque nós queremos incentivar muito você de alguma maneira a ter contato com a sua célula, quem sabe uma célula online, não sei. Mas hoje à noite, depois do culto e nos outros cultos, nós queremos ter um tempo para conversar um pouco, quem sabe até através dessa palavra. Um grande abraço para você, querido. Deus te abençoe.